Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dyer e iniciamos o quarto Em Questão, Eleições 2020. Lembro a todos que os convites foram feitos usando o critério de ordem alfabética, mas devido a imposições da lei e com o anúncio da pré-candidatura sendo oficializado no último dia 28 de julho, hoje conversaremos com a pré-candidata pelo PRTB, a pré-candidata prefeita pelo PRTB em Santana de Parnaíba, a capitã Mérica Juliana Gonçalves. Casada, mãe de 2 filhos, médica de formação, capitã da Polícia Militar e reservista do Exército Brasileiro, tendo já servido como médica das Forças Armadas Brasileiras na região amazônica. Mora em Santana de Parnaíba e trabalha para o Sistema Único de Saúde, o SUS, além de exercer atividade de capitã médica na função de chefe da Unidade Integrada de Saúde do Comando de Policiamento da Área 8, CPA/M8, que agrega policiais de 14 municípios da região oeste da Grande São Paulo. Em sua página nesta rede social, a capitã disse ter aceitado ser pré-candidata por vários fatores. Abre aspas para a capitã. Com essa experiência e percebendo as enormes diferenças de direitos entre os moradores da nossa cidade, o esquecimento e o desrespeito à nossa rica história, a falta de infraestrutura e investimento nas comunidades, acredito que poderei contribuir na luta para colocar Santana de Parnaíba no mapa do Brasil e do mundo, como cidade exemplo de qualidade de vida, justiça social, respeito à coisa pública e valorização das famílias. Estendo o meu agradecimento e o meu boa noite à Juliana pela aceitação do nosso convite e aproveito a oportunidade para também dar boa noite ao meu amigo e mestre dos índices, Veridiano Peixoto. Boa noite para vocês. Gostou do mestre dos índices? Boa noite, Lê. Boa noite, doutora Juliana. Mestre dos índices é uma o homem definição... que mais gosta de índice em Parnaíba. Cara, na realidade eu acredito que os números, né, ele tem tudo a dizer. Então, há aquela famosa frase: contra fatos não há argumentos e contra números não há discussões, né? Boa noite, doutora Juliana, um prazer estar aqui, né? Recebendo nosso quarto bate-papo aí entre os pré-candidatos. E a primeira questão a ser levantada, ou pelo menos a perguntar à senhora, com todos esses atributos que o Lê falou, né? Médica, capitã da Polícia Militar, a figura feminina dentro da política, no caso aí a sua pré-candidatura, formalizando a candidatura, seria a segunda mulher candidata na história recente de Santana de Parnaíba. E aí eu queria saber da senhora o seguinte: o jogo, pelo menos, ele já está sendo jogado há um bom tempo por alguns pré-candidatos, né? No caso Silvinho, o doutor Danilo. O Elvis ainda não anunciou o candidato, mas possivelmente fará isso brevemente, e o André Bastianon. Como que a senhora pensa, como que a senhora encara a entrada no cenário político de Santana de Parnaíba neste momento? Boa noite. Boa noite, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar dentro da imprensa esse espaço e poder explicar quem sou eu e quais são as minhas motivações. Boa noite, Leandro, boa noite, Veridiano, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, a representatividade da mulher, nos tempos de hoje, ela é obrigatória, porque nós mulheres, fazemos parte de 54% do eleitorado da cidade. Então, é esperado que as mulheres comecem a pleitear o seu espaço dentro da política da cidade, não só no cargo de legislativo, mas como no executivo, né? Dentro do cenário da pandemia, eu pude observar o sofrimento da população, daqueles que necessitaram do Sistema Único de Saúde, do suporte da região, e todo o que acompanhou nesse processo, né, o durante e o pós-pandemia, que nós temos que pensar muito também. Eu vim após me formar, eu me alistei voluntariamente no Exército, porque dentro da faculdade tinha um núcleo de apoio à população ribeirinha do Amazonas. E assim que eu findei a faculdade, eu falei, poxa, eu preciso conhecer esta realidade do nosso país. Então, o ato de voluntariar-se foi realmente para entrar em contato com a extrema pobreza, porque foi isso que eu encontrei lá. Desnutrição infantil, crianças que não crescem, a vulnerabilidade social é imensa, a fome, a falta de saneamento básico. Então, tudo isso serviu como exemplo
de pelo menos lutar para que essa realidade não se expanda e não se estenda a outras localidades. Então, dentro da União Nacionalista Democrática, que é um órgão apolítico, porque os militares, né, quando eu entrei na Polícia Militar, nós militares, a gente não pode participar politicamente, então eu não posso me filiar a nenhum tipo de partido político. Então, essa é a grande novidade, são pessoas que estão partindo de meios fora da política para também pleitear, porque está havendo uma mudança na política do nosso país. Ela tende a se refletir nas eleições federais, estaduais e municipais, e as municipais estão chegando agora. Então, existe um pedido da população para que novas pessoas também adentrem fora do sistema político já existente. Pessoas que tragam novas ideias, novas metas, e que possam também ter experiência em gestão. Então, dentro da Polícia Militar, é uma instituição, centenária. Então, ela tem todo um processo de gestão único. Ela gere todos os seus recursos humanos, os seus materiais, faz gerência das suas atividades, do seu sistema de saúde e todo o sistema financeiro. Então, esse sistema de gestão da Polícia Militar, ele é organizado e voltado para a transparência, né? Então, toda essa experiência que a gente tem dentro de gestão da Polícia Militar pode ser trazida para a administração pública, pois a linguagem é a mesma, entende? Então, dentro da polícia, nós trabalhamos com licitação, com pregão eletrônico, com todas as manobras de administração pública, nós realizamos dentro da Polícia Militar. E, paralelamente, eu segui carreira no Sistema Único de Saúde, em diversas fases, desde pronto-socorrismo, atendimento médico emergencial, atendimento médico hospitalar, saúde preventiva, saúde básica. Então, todas essas camadas do SUS, eu já fiz participação na assistência, e toda essa visão global na parte da saúde, também a gente pode trazer para dentro de todas as propostas que vão ser expostas, se essa pré-campanha for lograda em campanha. Beleza. Doutora, deixa eu só, aproveitando o gancho que foi nos dado, esse processo de renovação, né, que não, por militar, não pode trazer um partido político, essas coisas todas tal. A gente sabe que em Parnaíba o que aconteceu? Em Parnaíba, a história recente política de Parnaíba, ela sempre teve ligada por um fio condutor. Tá bom? Por exemplo, a gente vai começar aí, por exemplo, o pré-candidato, o Silvio, que é pré-candidato a prefeito também, já foi prefeito 3 vezes, deputado federal. A gente também tem o Danilo, que já fez parte, o doutor Danilo, também pré-candidato pelo PTB à prefeitura da cidade, que também já fez parte do grupo que hoje aí está, né? Assim como o André Bastianon também, o André que também é pré-candidato a prefeito pelo PT, que também já trabalhou aí já trabalhou na prefeitura de Santana do Parnaíba, na prefeitura de Parnaíba aqui. E a senhora vem sem nenhuma ligação, né? Nenhuma ligação política, nem com essas pessoas do passado e nenhuma ligação política dentro de Parnaíba. Como que a senhora vê isso? Pode ser um fator decisivo? É a renovação que todo mundo está buscando? Qual é a leitura hoje disso aí? A ousadia de você adentrar um ambiente desse sem ter nenhuma ligação é para você ter liberdade de ação. Então, nós estamos livres, entende? Uma interrupção momentânea. Opa. Não, ela voltou. Voltou. Voltei? Voltou. A diferença de você não estar nesse emaranhado de relações dentro da política da cidade é que você tem liberdade para poder atuar, para poder se articular politicamente sem envolver com coisas antigas, né? Histórias mal contadas, histórias que ficaram obscuras. Então, tudo isso a gente não carrega
com essa nova proposta dessa pré-candidatura. Sem relação alguma, sem influenciação alguma. Se você pretende uma renovação dentro daquilo que você quer, de sistemas de gerenciamento da cidade, de políticas públicas, você vai buscar novas pessoas. Então, nesse desejo, que começou esse movimento. Não é só na cidade de Santana de Parnaíba, na nossa cidade, que isso está acontecendo. Em diversas cidades, no litoral, eu tenho colegas que estão também pleiteando cargos majoritários em pré-candidaturas, né? Então, inclusive, eu creio que esta eleição seja o maior número de candidatos militares também, viu? Não é só um movimento, é um movimento sistêmico, porque a gestão militar ela é mais organizada e transparente que tem. Você tem um começo, meio e fim, e além disso, a gente responde ao Código Penal Militar. Então, uma licitação mal feita, ela transfere para aquele executor um processo administrativo que você vai ter que responder. Se um prazo de um contrato não é executado, se você tem, por exemplo, na Polícia Militar, se a gente tem uma missão e ela não é completada naquele tempo que deveria ter sido executado, você também responde um procedimento disciplinar. Então, a disciplina dentro do sistema militar, ela traz uma benesse para o sistema de administração pública também. Então, nós estamos saindo de uma era escura na gestão para uma era de transparência. As pessoas querem e desejam essa transparência, tanto nos contratos das prefeituras, dos projetos que podem ser realizados, das compras que vão ser executadas, tudo isso. E mais, a população está exigindo uma humanização nas prestações de serviços da prefeitura. Quando você vai até um pronto atendimento, você gosta de ser bem atendido, certo? Você gosta de ser bem recebido, você gosta de ser bem atendido. Quando você vai na escola, você gosta de ter uma sala de aula com números suficientes de alunos, não pode ter uma sala de aula lotada, você solicita também, você exige que o professor realmente execute o seu papel de uma forma bem feita. Então, essa humanização da gestão também é requisitada pela população. Tá. Doutora, a senhora expôs, né, que há um movimento, né, consequentemente um projeto maior, acabou até citando alguns apontamentos militares. A senhora considera que a população, ela aceitaria realmente uma proposta nessas características? Desculpa. Pode continuar. Não, que é isso. Tá, uma proposta nessas características, e aí, como o Lê falou no início, né, Santana de Parnaíba é uma cidade que, pelo menos nos últimos 20 anos, ela vem sendo governada teoricamente, pelo mesmo grupo político, que houve um rompimento, e esse mesmo grupo político está no jogo, e aí a senhora chegou agora, né, de repente, sem essas ligações políticas, sem esses vícios, né, políticos aí. A senhora considera que a população aceitaria, e como que é possível mostrar às pessoas a necessidade de realmente uma renovação completa, né, uma renovação de gestão, e ver isso na figura da doutora Juliana, esse processo? Bom, a gente precisa analisar as condições que a cidade está hoje em dia, certo? É importante a gente tomar conhecimento do passado, mas o mais importante é você fazer uma análise transparente do que está acontecendo no município. Então, a primeira coisa, o que mais me incomoda é que dentro do IBGE, os números do IBGE, eu acho que eu já cheguei até a citar isso para o Leandro uma vez, 35% dos moradores da cidade vivem com meio salário mínimo. 34,5%, tá? Vivem com meio salário mínimo por mês. Outra coisa, o nosso índice Gini, que é o índice de diferença social, ele é tão alto, acho que está em torno de 0,7, que ele bate os estados do norte do país. Está longe da média do estado de São Paulo. Então, a partir do momento que 30% da cidade
não tem saneamento básico e nós estamos a 25 quilômetros da capital, isso não pode ser aceito. Você entende? A partir do momento que nós temos 45 a 50 crianças por sala de aula para um professor administrar, isso também tem que ser repensado. Creches meio período, uma creche meio período para uma mulher serve para quê, gente? A mulher trabalha um período integral, assim como o homem, 8 horas diárias. Como você vai fazer aquela mãezinha que precisa deixar o filho numa creche e precisa ir trabalhar 8 horas, e a creche é meio período? Como que ela vai fazer? Você entende? A partir do momento que, se você, veridiano, quebrar seu braço, você é expulso da cidade para uma roleta que você não vai saber, através da Central de Regulação de Vagas do Estado, se você vai parar em Itapevi, Osasco ou Barueri, para poder tratar a fratura do seu braço cirurgicamente, são essas coisas que a gente tem que repensar no momento do agora, que é resultado de todas as gestões que se passaram. A partir do momento que você analisa a situação atual da cidade e que realmente precisa dar uma guinada, uma mudada nessa situação, é da onde surge, se realmente uma cidade bilionária com mais de 1,2 bilhão por ano de PIB, uma cidade com 130 mil habitantes, é uma cidade milionária, não era para estar existindo essas diferenças sociais. Essas diferenças sociais, elas existem para se manter, para se perpetuar no poder, porque a partir do momento que você dá educação de qualidade e você consegue impulsionar essa população para sair desse estado que se encontra, você dá meios para a pessoa sair daquilo, você consegue uma outra cidade, uma outra Santana de Parnaíba, e talvez a capitã médica Juliana não estaria sentada aqui na frente. Não haveria necessidade, entende? As pessoas não estariam chamando. Então, as pessoas estão sentindo na pele, por exemplo, isso é um efeito borboleta, tá? A partir do momento que você não tem saneamento básico, água encanada no bairro, aquela população não vai conseguir se desenvolver. Então, antes de todas essas obras grandiosas, a gente precisava ter garantido água limpa na torneira de todos da cidade. Não é o que acontece. Em muitos pontos eu vi esgoto a céu aberto na cidade. Eu perguntava, mas o que é isso aqui escorrendo? Não, é esgoto, deve estar saindo de alguma caixa que deve estar lotada, porque a pessoa também não tem dinheiro para mandar limpar a sua caixa de esgoto. Então, são problemas que estão se acumulando e as pessoas estão extremamente desiludidas. Elas estão desesperançosas. E agora, com a pandemia, vai haver um retrocesso. A gente está esperando uma quebra, não só no comércio, mas um aumento do índice de pobreza na cidade. E fora diversos problemas que vão surgir no pós-pandemia. O comércio aqui conseguiu reabrir, né, e ainda está suspirando por causa do auxílio emergencial do governo federal. E se acabar a partir do ano que vem, como que vão? Na nossa cidade, tem em torno de 26 mil pessoas recebendo o auxílio emergencial. Como vai fazer com essas 26 mil pessoas, se acabar esse auxílio? Como que vai fazer para poder suportar e sustentar essas famílias, entende? E fora outros problemas, né, grandiosos que podem surgir. Por exemplo, existem diversas escolas na cidade de educação infantil, certo? E elas perderam os alunos, porque a partir do momento que teve a pandemia, não tem como ficar tendo aula para bebês ou para crianças pequenas online, então esses pais pararam de pagar. Essas escolas particulares, somente de educação infantil exclusiva, perderam todos os seus alunos. Podem quebrar. E agora, quando voltar às atividades, essas escolas não vão conseguir retomar. E como que o município vai absorver essas crianças pequenas que os pais vão precisar voltar a trabalhar? Como que vai absorver esse número de crianças que vão precisar de um local para ficar, para essas famílias poderem ir trabalhar? A quebra no comércio é visível.
aqui, aonde eu moro, aqui perto, o Centro Comercial 2, parece um lugar de Walking Dead, você não vê mais nada. Tá tudo vende, se aluga, se aluga, se aluga, se aluga, se aluga, se aluga. Comércio completamente fechado. E o comércio lá da Fazendinha, que começou a reabrir, aí estão duplicando lá a pista, e eles estavam reclamando, poxa, eu acabei de reabrir, agora tem uma obra na minha frente, tá me atrapalhando no desenvolvimento daquilo que eu estou tentando manter aberto ainda. Se não fosse tudo isso, Leandro, Veridiana, eu não estaria aqui. Entendi. Doutora, deixa eu só pedir uma coisa, eu não sei se a senhora está tendo retorno aí do som um pouco mais alto, que está embaralhando, não sei se é o da senhora ou se é o do Veri, mas está dando para ouvir, sim, parece que está tendo uma oscilação na internet, mas tá tendo uma oscilação, né? Mas a gente está. Mas deixa eu só aproveitar esse gancho que foi dado da saúde, essa que a senhora mesmo deu o nome de roleta, essa roleta. Então, a gente não tem como não tocar no combate à Covid, né? Nas ações municipais do combate à Covid, nesse processo de rolo, ter UTI, não ter UTI, é semi-UTI, o que é UTI, o que não é UTI, entra no CROSS, tem que esperar a vaga no CROSS, interna aqui, está indo para HGI, está indo para HGC, está indo para o Regional de Osasco. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso. Inclusive, nós subimos uma matéria hoje no Anhanguera, exatamente sobre isso, sobre o índice de óbitos que a gente teve também, além da perda que nós tivemos aí de um profissional da educação, né? Então, é um fato que não tem como eu deixar de perguntar para a médica e para a pré-candidata, Juliana, sobre esse combate ao Covid, essas ações que o município, na verdade, começou a implantar. Olha, a gente tinha sabido também uma matéria sobre a demora da entrega nos leitos de UTI, né, porque a pandemia já havia começado, não era muito transparente o número de leitos na cidade, e muito menos o número de leitos ocupados, né, o número de leitos de UTI ocupados. Então, isso era uma preocupação, porque eu tenho 4.000 policiais na região, e muitos moram na cidade. Então, eu tenho o Corpo de Bombeiros, tenho o pessoal do 20º Batalhão, do 5º BAEP, que são moradores e fora os policiais aposentados, né? Então, eu tive uma experiência assim, foi em maio, que eu tive que entrar no hospital, porque um paciente nosso precisava de uma vaga de UTI, e a vaga foi perdida por falta de transporte dentro do hospital militar, então nós tivemos que solicitar que colocassem ele na central de regulação de vagas do Estado, porque na cidade não tinha vaga. Eu perguntei sobre o local de vagas de UTI, falou que não tinha, então eu solicitei, o policial ficou aguardando vaga e também não saiu, a vaga na microrregulação regional e na macro, né, nós temos 2 níveis de regulação regional aqui, e ele conseguiu vaga no dia seguinte, né, para o hospital militar, então, conseguimos a transferência. Eu vi alguns aventais que eu achei estranho, que pareciam capas de chuva de plástico, os auxiliares de enfermagem utilizando, eu achei esses equipamentos de proteção individual bem diferentes, né? Eu recebi também algumas queixas do pessoal da área da saúde, né, principalmente porque em outra cidade onde eu trabalho, houve um aumento da insalubridade para o pessoal da saúde. Por quê? A gente está exposto, mesmo quem trabalha em posto de saúde, estava tendo que atender pacientes com coronavírus, então, como aumentou o seu risco biológico, houve um aumento da insalubridade de 20% para 40%, né? E também não é descontado do salário do funcionário público que está no combate de coronavírus, caso ele adoeça por coronavírus, que é uma coisa que acontece aqui na nossa cidade. Se você é médico ou enfermeiro e está lá no combate do coronavírus, aí você pegou e teve que ficar na sua casa ou até foi entubado e tal, você vai perder seu bônus salarial. Não é legal, né? Isso dói na pessoa porque você está colocando a sua vida em risco ali, certo? Então, primeiro você tem que... por que eu estou falando isso? Porque primeiro vem a segurança da equipe, né? Nós temos que ter segurança para o pessoal que está trabalhando, isso são equipamentos de proteção individuais adequados, nós temos que ter
equipamento adequado, a compra dos equipamentos tem que ser adequada, né, nós estamos aí levantando também todo o dinheiro que veio transferido do governo federal para dentro do município, e vamos ver de onde que foi gasto. Eu acho que a população tem que aprender a enxergar as contas públicas. E aí, sim, a transparência, quantos leitos realmente tinha, quantos deixavam de ter, os leitos eram suficientes, porque eu vi uma live onde o secretário de saúde, ele dizia que era para utilizar a central de regulação de vagas do estado e não preferencialmente as instalações da cidade. É uma determinação da Diretoria Regional de Saúde, isso em conjunto com o município, eu não sei por que foi decidido assim, não temos como saber, né? Mas o importante é sempre manter a transparência dos dados oficiais, né, de quantos leitos de UTI tem o município e quantos estão sendo utilizados. Porque são essas variáveis que vão influenciar na flexibilização de tudo. Quantos leitos de UTI estão sendo ocupados e quanto nós realmente temos. E esse número foi difícil a gente definir durante toda a pandemia, não foi? Era difícil. Era difícil ainda. Inclusive, não, está sendo ainda, né? Os números não foram atualizados. Veri, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só dar uma boa noite para todo mundo que está nos seguindo. Não vai dar para eu falar, porque é muita gente comentando, é muita gente participando, então não vai dar para eu enumerá-los, falar, mas boa noite, muito obrigado. Aí vou sortear algumas aqui. Rodrigo Furlan Scorcio, Nica Silveira, muito boa noite. Marisa Alonso, muito boa noite. Paulo Eduardo, Luciana Lapone, Rosana, boa noite. Marcelo Dalalana, Marcelo Mendes, Marisa Alonso. Então, muito boa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar. A gente fica muito feliz com isso. Vai lá, Veri. Tá, não, a doutora, né, ela estava à linha de frente nessa questão da Covid. Eu costumo dizer, doutora, que a Covid, ela meio que, ela descortinou a ineficiência do poder público em diversos setores, né, não só na saúde, como na educação. A área da senhora também de segurança pública, né, de uma maneira talvez direta, aí ela está ligado nessas questões. E aí, quando nós trabalhamos com o número, dentro desse cenário da questão dos números, que a matéria que nós publicamos hoje, que ela mostra que o número de óbitos até em Santana de Parnaíba, no mês de julho, foi o maior número de toda a história, pelo menos, aí que são coletados pelo portal de registro civil. Né? E aí você faz aquela análise, quantos morreram de Covid, quantos morreram de pneumonia, quantos morreram de infarto, de AVC, e dependente de estar numa pandemia, a gente está percebendo que o número de óbitos decorrentes de outras doenças também aumentou. A senhora, como profissional da saúde, será que não houve talvez um excesso de direcionamento para as questões da Covid, falando isso de gestão pública, e se deixou de lado outras morbidades? Porque aqui em Santana de Parnaíba, o prefeito ele fechou 4 BSs. Me parece que hoje eu vi uma, Lê, que já está aberta, né, pelo menos a movimentação na Chácara das Garças. Pelo menos eu penso isso para justificar esse aumento de número de óbitos. Seria isso realmente, doutora, de direcionar, no caso da Covid, e deixar de lado a questão da prevenção, e talvez por isso que se justifique esse aumento? Bem, o número de óbitos do nosso município, ele não sai muito adequado, porque muitos óbitos vão ocorrer fora do município, justamente porque a gente transfere os pacientes para fora, né? Então, muitos pacientes que precisam de uma neurocirurgia ou que acabam entrando numa outro tipo de patologia que precisem realmente de um hospital e aqui não tem, eles acabam falecendo também em outras cidades, né? E o óbito sai no local que a pessoa morreu. Então, é contabilizado em Osasco, Itapevi, para onde a pessoa acaba indo. Então, onde eu trabalhei, não houve fechamento das unidades básicas de saúde, tá? Nós ficamos atendendo pacientes, então nós dividíamos a equipe médica,
Porque assim, dá, você precisa, porque as pessoas realmente, é o que você falou, Veridiano, vão continuar falecendo de infarto, de aumento da glicemia, que a gente chama de cetoacidose diabética, de AVC, de todas essas patologias que são as mais frequentes, tumores, né, só quem realmente teve, né, um tumor diagnosticado durante a pandemia sabe o sufoco que foi. Ah, eu tive alguns casos aí que a gente teve dentro da polícia que investigar, é um sufoco realmente, porque tudo está voltado para a pandemia. Vários hospitais regionais do estado pararam seus atendimentos para ampliar o número de leitos de UTI. Se nós tivéssemos, né, um hospital regional, também teria sido feito isso aqui dentro, teria saído muito mais barato para o cidadão de Santana de Parnaíba. Os nossos impostos precisam ser respeitados, então por isso que a ausência de um hospital regional realmente acaba elevando gastos dentro do município. A saúde secundária de ter um hospital é caro, mas ela precisa ser feita. A gente não pode ignorar, nós não somos mais um micro-município, nós somos um município bilionário, então nós precisamos ofertar isso para a população. Agora, falar sobre um hospital que estamos num projeto a essa hora, é muito, muito ruim para o município, né? Nós temos aí centenas de anos e até hoje a gente não conseguiu, até cidades menores que a nossa têm um hospital regional e a gente não tem. Aonde eu trabalhei, então, nós dividimos. Os médicos atendiam pacientes só de coronavírus por um lado da UBS, e no outro lado, a gente atendia as patologias que precisavam ser atendidas. Então, os pacientes descompensados de pressão alta, de diabetes, a gente manteve o atendimento. Já no pronto-socorro, muitos pacientes tiveram medo de ir. Então, muitos cirurgiões queixaram, eu tenho diversos amigos cirurgiões, por exemplo, que os apendicites chegaram pior do que são. Porque a pessoa ficava em casa com medo, com dor, não ia no pronto-socorro com medo, né? Hoje também eu tive um caso aqui, eu falei, gente, você está ficando branco, pálido, vai no pronto-socorro, porque isso pode ser alguma arritmia. E realmente era, e a pessoa estava em casa com medo de pegar coronavírus. Entende? Então, toda essa cultura do medo que existiu durante a pandemia se refletiu também no atraso na ida busca de procura médica. E se você fecha a unidade básica de saúde, que é onde se resolve 80% das patologias das pessoas, você cerceia a pessoa de ter socorro médico, né? Principalmente porque as pessoas estão desempregadas. Eu ouvi uma senhorinha passando, ela estava indo de um bairro, eu acho que ela estava no Suru. E eu perguntei para ela, a senhora está trabalhando? Não. E como que a senhora faz para ir no posto de saúde? Eu vou andando. Falei, quanto tempo até lá? 2 horas. Então, essa pessoa não vai conseguir andar 2 horas até o posto de saúde. Vai deixar de ir, vai deixar de pegar os remédios, vai deixar de ter o atendimento. Então, o programa de saúde da família também existe para ir até esses lugares onde você não consegue ter um posto de saúde, por exemplo, você precisa dar uma cobertura com o programa de saúde da família, onde o médico vá visitar a pessoa. Então, existem saídas. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, foi fechada as unidades básicas e os médicos foram para outras unidades, e ficou um monte de gente lá. Não faz muito sentido, como várias coisas não fazem sentido. Outra coisa que eu vi seria... você visita os bairros, você fica sem área de celular. Há um vazio, há um escuro na comunicação da cidade. Nós estamos, repito, nós estamos a 25 quilômetros da maior metrópole do país. E nós não temos comunicação dentro dos bairros de telefonia móvel. Se você precisar chamar a polícia, chamar o SAMU, agora nós temos o SAMU, né? Você precisa, sei lá, soltar sinal de fumaça? Porque você vai estar num escuro completo. Por quê? Ninguém se questionou? Você deixa a população no escuro de comunicação? É igual saneamento básico, você não entrega água para a pessoa, aí você tem um mercadinho, aí você quer ter um açougue. Você não vai conseguir, por exemplo, no bairro do Cururuquara, porque não tem água encanada e a vigilância sanitária não vai autorizar você a iniciar um açougue sem o saneamento básico. Você é obrigado a ficar fadado com o seu mercado para sempre e não pode ampliar.
Aproveitando até aí, Lê, só um complemento na hora que a doutora falou, o reflexo desse apagão tido como tecnológico, ele tem refletido na educação, né? Sim. Como que a criança... Pode... Então, como que a criança vai acessar a internet se nem telefone, nem área de telefonia tem ali perto? Não chega a nada. Então, essa criança vai estar tendo um prejuízo enorme de aprendizado, e nós não temos transporte escolar, né? Nós estamos na pandemia. Como que essa criança vai chegar até a forma presencial na escola, 2 horas de caminhada também? Até conseguir pegar o seu xerox e o seu materialzinho escolar e poder levar? Quando a gente desenvolve as políticas públicas para a resolução de problemas, nós temos que pensar em todas as variáveis, e toda pessoa, ela tem que ser levada em consideração. A nossa distribuição geográfica das terras na cidade, nós somos um mar de serras, temos várias áreas de várzea, você tem que observar que são núcleos populacionais. Então, a mobilidade na nossa cidade, ela é dificultosa, porque você sai de um núcleo populacional usando uma estrada para chegar até no outro núcleo. Nós não somos bairros contínuos, igual Barueri, que você atravessa a rua, você já está no outro bairro. Não, nós somos ligados por estradas. Então, isso encarece e dificulta a mobilidade da pessoa. Por isso, você precisa pensar nisso. Você não pode ignorar. Só todo mundo tem acesso, todo mundo chega aqui. Não é bem assim. É igual a Marmitex. Eu vi uma senhora, né, igual a assistência social. Vamos lá. A senhora estava recebendo o seu Marmitex diário, só que ela não tem gás para esquentar a comida. O que acontece? Come gelado à noite do que sobra? Então, você precisa realmente ter um sistema que englobe todas as pessoas, que ninguém seja excluído. O que eu vi são pessoas que estão sendo excluídas das políticas públicas. Mas a impressão que se dá é que está potencializando essa questão da exclusão na voz do próprio prefeito. A senhora citou aí do gás, né? Então, estamos distribuindo marmitas porque a pessoa não tem necessidade de gastar com gás, né? E é uma situação realmente complicada. O caso das marmitas aí, inclusive, temos... enfim, virou, eu acredito ser uma necessidade, mas ela acabou virando um discurso, né, um discurso político, voltado para uma questão puramente de marketing, já passou no jornal X, no jornal Y, no jornal tal, e aí a senhora citou também dessa questão da mobilidade, a concentração do suposto complexo de saúde, né, num bairro distante, totalmente da periferia, que é no caso lá da região do São Luís, onde o ônibus não chega, né, onde as ruas são praticamente muito estreitas. A gente até levantou essa questão, né, Lê? Você roubou minha pergunta. Desculpa. Não, a gente Sim, não vai... Por isso, como que a gente vai deslocar essas pessoas até esse local? A gente tem que pensar em tudo. Né, o pensamento ele tem que ser sistematizado. Você não pode ter uma visão estreita da realidade, você tem que ter uma visão ampla da realidade. Para isso você precisa pensar em tudo, desde a distribuição das terras da cidade até dos núcleos populacionais, para você traçar dentro do mapa o melhor lugar para você erguer as instituições que você precisa dentro da cidade. Você não pode colocar, eu vi, assim, diversas coisas sendo erguidas lá no centro da cidade, com ruas estreitas e tal, eu falei, meu Deus, como que vai ser o fluxo dessas pessoas até aqui? Eu ia até aproveitar, não, porque o Veridiano é assim, doutor, ele... Desculpa. Não, porque eu ia falar exatamente disso, da mobilidade das grandes obras, né? Por exemplo, as pessoas não acreditam, mas para você se deslocar do Cururuquara até o Colinas do Anhanguera, muitas vezes é mais fácil chegar até Santos. Né? Você precisa de menos conduções, menos baldeações, né, para chegar do Cururuquara até o Colinas do Anhanguera, ou mesmo do Cururuquara até o Centro Histórico. Por isso que tem bairros esquecidos na cidade. Não chega as políticas, né? Eu penso, desculpa. Pode falar. Eu penso Parnaíba como uma espécie de um mosaico com 3 realidades distintas, né? Alphaville, Centro Histórico e a área tida como periférica.
A atual administração, nós até reportamos uma matéria, a maioria das obras, elas estão concentradas na região central. Então, o pessoal que mora no entorno de São Luís, no centro histórico, no Jardim Parnaíba, então eles vão contar com colégios, com quadra, com pronto atendimento, com posto de saúde, enfim, com inúmeras coisas. Aí você pega uma pessoa lá do São Pedro, que a grande obra até agora que a prefeitura realizou no São Pedro foi um parque. Sim. Foi um parque. E aí você pega o São Pedro como a segunda ou terceira área mais populosa de Santana de Parnaíba, o cidadão ou a cidadã não tem um pronto atendimento, que é uma coisa que eu sempre converso. Que eu sempre converso com ele, eu falo, cara, eu acho que a questão da distribuição de pronto atendimentos não é que resolveria de imediato, mas ela reduziria os danos no sistema de saúde público. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Todo núcleo populacional, onde você tem uma confluência do número de pessoas que ali habitam, você precisa de uma porta de pronto atendimento. Então, as unidades de pronto atendimento, esse projeto desenvolvido pelo governo federal para as prefeituras, realmente é para dar alcance para todos. Até teve uma da parte do projeto, autoriza uma unidade de pronto atendimento com um médico apenas. Mas veja, se você for avaliar para um núcleo populacional, ter um médico 24 horas é melhor do que nada, porque qualquer necessidade, ele realiza aquele primeiro atendimento que, por exemplo, se você infartar dentro da cidade de São Pedro, e você tiver uma unidade de pronto atendimento, você é atendido em 20 minutos. Dentro daquele tempo, confirmando um infarto com um supra de ST, você pode ser realizado um trombolítico, e você pode salvar aquele coração. A partir de 1 hora, aí já começa a degradação, começa a gente chama daquela golden hour, tanto para o AVC quanto para o infarto. Naquela primeira hora, se você consegue receber um atendimento adequado, um diagnóstico correto, a evolução da doença é outra. Então, você economiza em idas à UTI. Você economiza em tempos prolongados de UTI, se você atende aquela patologia antes de degradar naquelas complicações gravíssimas, entende? Então, tudo tem um reflexo. Quando eu falo que 80% das patologias são diagnosticadas dentro de uma unidade básica de saúde, ela tem que estar em todos os cantos. E nas confluências populacionais, você precisa de uma unidade de pronto atendimento, mesmo porque o número de trauma é maior, né? Se moram mais pessoas, a gente tem maior número de traumas, isso é óbvio. Então, mesmo que seja uma minúscula porta, ela precisa ser aberta, porque isso vai me dar prejuízo, por causa da demora do atendimento daquela patologia mais grave. No final, vai sair muito mais caro para o município do que você manter aquela portinha aberta. Entendi. Sim. Então, eu aproveito. Não, aqui a gente desviou o foco, mas eu ia falar exatamente da mobilidade urbana, porque a gente não tem nada. Exatamente desse lance da mobilidade urbana, né? Que nós vemos aí, por exemplo, a chegada do terminal rodoviário da Fazendinha, né? O terminal rodoviário que foi inaugurado há pouco da Fazendinha. Também tem um terminal rodoviário de Alphaville, mas que até faz mais sentido do que o da Fazendinha, na minha opinião. E a gente não tem um terminal rodoviário e nem linhas linhas que atendam de ponto a ponto, como a senhora falou. Uma linha que atenda do Cururuquara, por exemplo, até ao centro hospitalar que o Veridiano citou, que vai ficar aqui perto da Vila Esperança, da antiga Vila Esperança, no centro histórico. E o que muito se debateu nesse lance ainda de mobilidade urbana e dessas grandes construções é a transferência do paço municipal lá para as proximidades do bairro da Aldeia da Serra. Ou seja, apesar da topografia, essas coisas todas, a gente não tem uma linha que passe lá. E foi muito comentado aqui com os outros candidatos, doutora, tanto com o Danilo, o André, o mesmo o Silvio. A senhora caso venha a ser eleita, a senhora já pensou na possibilidade do paço municipal, de transferir ou de não transferência, desse assunto que ainda toma, porque assim, muito se fala que a transferência do paço municipal para lá, para a Serra, vai não acabar, mas vai tirar muito fôlego do comércio do centro histórico, né? Que vive muito, não vive só da prefeitura, mas vive muito da prefeitura também.
E o centro histórico é um brinquinho, né? Você já pensou em algo sobre o Paço, sobre o centro histórico, sobre o incentivo ao comércio no centro histórico, essas coisas todas, visando também mobilidade? Não sei se... Olha, Leandro, veja bem, após a pandemia, quando findar o programa do governo federal, que todo mundo fala, e agora? Né, que a gente precisa fazer algo. Aguardar criar indústrias na cidade vai demorar anos. Você aguardar abrir novas empresas também vai demorar. O que você vai fazer durante esses meses, né? A mobilidade, ela tem íntima relação com a geração de empregos, tá? Então, nós temos aqui Alphaville, que é um potente gerador, é um bairro potente gerador de empregos de alta renda, até os empregos, por exemplo, atividade de babá, de empregada doméstica, de faxineira, de limpador de piscina, de passeador de cachorros, é uma gama enorme de empregos, de prestação de serviço que é gerada aqui. E você vai e se pergunta o porquê que a maior parte desses empregados são de fora da cidade. Entende? Então, por que eu moro aqui já faz 4 anos? Por que eu não tenho nenhuma funcionária de dentro da cidade? Aí, quando eu fui questionar isso para ela, eu morava antes no Gaia, naquele condomínio de prédios, ela disse que lá também ela desconhecia funcionários de Santana de Parnaíba. Então, você vai ver, eu falo, mas por que em Alphaville não está empregando as pessoas da própria cidade? Porque, entenda, olha só como isso é maligno para o comércio local. A partir do momento que eu não gero emprego dentro do bairro que tem maior fluxo de dinheiro dentro da cidade, para dentro da própria população da cidade, eu estou exportando esse dinheiro para fora da nossa cidade, comércio local. Porque se fossem as pessoas da cidade empregadas dentro de Alphaville, os comerciantes iam estar recebendo as bonanças também dessa empregabilidade. Aí nós vamos descobrir por quê. Por que um intermunicipal lá de Itapevi, um intermunicipal de Carapicuíba, de Osasco, para na porta de Alphaville de uma tacada só, de falar da cidade... Em Santana você precisa pegar 2 para parar em Alphaville. A gente estava conversando outro dia, o empregador estava falando, poxa, para ir da fazendinha lá para o meu negócio, o funcionário tem que pegar 2 conduções. Então, tudo isso influencia a dificuldade na mobilidade urbana, essa necessidade de pegar 2 a 3 linhas diferentes dentro da mesma cidade para você poder se deslocar, acaba gerando até desemprego dentro da cidade. Por quê? Um ônibus intermunicipal com valor mais barato, você traz a mão de obra de fora. Então, no país, já existem algumas cidades que desenvolvem algumas linhas gratuitas para desenvolver um comércio, não é todo sistema gratuito, porque você precisa fazer grandes cálculos aí para ver se isso é capaz dentro do município. Mas algumas linhas, né, já existem dentro de algumas cidades para desenvolver bolsões de emprego e bolsões de comércio, para você facilitar o deslocamento das pessoas, porque o município ele ganha de outra forma. Sim. Então, existem soluções já no país, né, para você poder amenizar esse problema. Aí advém a cultura, o turismo de dia. Nós não podemos, por exemplo, esperar crescer ecopousadas na região, que realmente traz um benefício grande, empregabilidade e tudo mais, só que isso demora. Primeiro você tem que levar a infraestrutura toda, né, para um local para poder abrir aquela pousada. Mas nós temos, eu sempre falei, o Cururuquara é Salvador da cidade, porque é onde nasce o turismo histórico, seja no centro, Cururuquara, são esses focos iniciais que vão poder realmente gerar e fazer respirar o turismo de dia. Por quê? O que se tem? A cada
São Paulo, por exemplo, distante 100 quilômetros dela, as pessoas gostam de visitar cidades turísticas. Então, você, fazendo até turismo histórico, nós temos uma grande história para ser desbravada, não só dos bandeirantes, mas da nossa herança afrodescendente. Coisa mais linda a história do Jurupara, da plantação, das palmeiras, isso tem que ser amplamente divulgado, isso tem que ser estimulado para o turismo de dia, onde a pessoa vem de São Paulo, passa o dia aqui, come alguma coisa, volta. Então, são essas coisas que a gente tem que realmente dar valor, porque vai a cidade. São as coisas que nós temos. Tem que fazer gerar a nossa microeconomia para poder respirar. Esse é um dos problemas que vão advir no ano que vem, viu? Vai ser um ano bem difícil. Vai ser um ano bem difícil. Vai ser um ano bem difícil. Veri, a gente já está caminhando para o final. Você quer finalizar, fazer alguma coisa, falar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, agradecer a presença da doutora Juliana, né, os apontamentos dela foram esclarecedores. Né, assim, o tempo ele é muito, quando nós começamos, percebemos lá no relógio, nossa, poderia ter um pouco mais, mas eu acredito que foi muito esclarecedor. Temos aqui inúmeros comentários, até de ex-alunos meus aqui, que eu pensava, vou mandar um abraço para o Gessé aqui, então, tá muito bacana, né, esse bate-papo, e só tenho a agradecer, tá, a doutora, o rosto que chegou agora, o nome que chegou agora, como eu falei no início, né, o jogo já estava sendo jogado, então, de repente, ela entrou e vamos ver aí o que vai, os resultados posteriores aí. Tudo bem? Beleza, deixa eu só terminar aqui, antes de agradecer a doutora, terminar agradecendo a audiência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Nós chegamos a bater mais de 120 pessoas na live, muito obrigado. Não, comentários. Não, comentário eu não consigo contar. Os comentários não pararam, por isso até mesmo que eu não consegui dar nome, né? Não, são muitos, assim. Demos boa noite, tá... boa noite. Só atento a um comentário que foi da minha amiga Mariana Egre, que ela falou assim, nossa, a primeira pessoa que eu vejo falando do índice Gini. Então, foi muito legal. É essa a diferença. Eu não estou num processo de convencimento das pessoas, eu estou num processo de estudo. Então, nós estudamos tudo, desde a formação do solo da cidade até a formação do ar da cidade, que realmente o cheiro do Tietê também tem que ser combatido, gente. Não dá. Muito obrigado por a doutora, muito obrigado. Deixo aqui novamente o nosso recado e o nosso convite aberto, caso alguém da administração, seja ele o prefeito, né, Veri? Prefeito César. Vou ser sincero, tá muito difícil. Não vou ficar fazendo mais convite para prefeito, não. Não, tá? eu faço. Não, Meridiano. Não. Ou o seu futuro indicado, futuro candidato também aí pela sua atuação. Me falaram também do pessoal. O pessoal, se tiver candidato a pré-candidato a prefeito, nós estamos abertos. Muito obrigado, Juliana. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Até a semana que vem. Alguma coisa finalizar, Ju? Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque nós temos a mídia realmente para poder fazer essa pré-campanha. Por causa da pandemia, não estou aglomerando as pessoas, realmente a gente tem que proteger cada cidadão que mora aqui na cidade. Eu gostaria de convidar as pessoas para nos seguir nas nossas redes sociais, Juliana Capitã e Médica, para que você nos acompanhe, que se a gente lograr essa pré-campanha, a gente vai poder mostrar muita coisa boa que você vai gostar. Obrigado, Veridiano, boa noite, até a semana que vem. Obrigado, doutora, obrigado pela audiência e pela paciência. Lembrando sempre que o Em Questão é o bate-papo do Jornal Anhanguera, que acontece toda segunda-feira, às 19h30, aqui na página do Jornal Anhanguera. Continue nos acompanhando aqui também lá no nosso portal, anhanguera.com.br, e até a semana que vem. Tchau.